Esperar o pessoal começar a entrar de novo. Chamar a Lorena aqui, vamos ver se ela aparece. Esperar ela entrar. Voltamos, pessoal. Estamos aqui novamente, né? A Su tá só tentando aqui restabelecer já o contato com a Lô. Tá? Enquanto nós voltamos aí, você vai Se também... quiserem fazer perguntas também, né? Pede pra Lô entrar. Porque eu não tô achando ela aqui. Ela tá online. Tá certo. Deixa eu mandar aí um abração pro pessoal aí, né? Bastante gente já voltando. Nossa irmã Sandra, Deus abençoe vocês, pastores. Maravilha, irmã. Tamo junto. Deixa eu ver aqui também quem tá por aqui. Tem bastante gente aqui, né? Nosso... Aqui ela não entrou. Alô? Foi? É Esperar ela nóis. aceitar. Então, pessoal, a gente entende que muitas pessoas não concordam muito com essa questão, né? Qual que foi a pergunta que você fez mesmo? Sobre a herança, né? Sobre a herança, ela estava começando a responder sobre a herança, né? A herança espiritual e a herança física, acho, é assim que se fala. Civil, não sei. Civil, pode ser chamado. Em que momento Querem essa pessoa... concluir? Querem esperar mais gente entrar ou querem que eu comece a responder? Pode responder. Até assim, ó, antes de você começar a responder, já vou te fazer uma pergunta dentro da outra, que é assim, ó. Herança a gente não escolhe, né? Tipo assim, por exemplo, meu pai morreu e se ele fizer um testamento, ele vai determinar o que cada um vai ganhar. Se não, a gente vai ter que fazer um inventário e dividir entre a mãe e entre os irmãos, né? 50% para a mãe e os outros 50% para dividir entre os irmãos, né? Então, assim, herança a gente não escolhe, né? É uma coisa que vem, e assim é a herança espiritual também, né? Vamos entrar nos detalhes. Então, assim, só para voltar, né, à explicação aí, a herança, o que que ela é, civilmente falando, né? Ela é um patrimônio de alguém que morreu e deixou para seus sucessores, que, né, o direito civil, ele elenca lá quem são os sucessores, né? Então, assim, tudo aquilo que era dessa pessoa né, que em vida construiu o patrimônio, morreu e deixou para essas pessoas, tá? Então, assim, você me fez a pergunta de, você escolhe receber a herança, você pode fazer uma renúncia da herança, tá? Então, eu não quero receber. Como é feito? Como é feita essa... Deixa eu abrir um parênteses para dizer de um exemplo meu. Até minha irmã está assistindo aqui, ela vai saber do que eu estou falando. Quando o nosso pai faleceu, a minha cunhada está vendo também. Quando o nosso pai faleceu, ficou, né, a casa, a mãe vendeu para dividir os 50% dela. Foi feito o inventário, né, porque ele não tinha feito o documento antes dele morrer, então foi feito o inventário. Então foi 50% da minha mãe e os outros 50% para dividir entre nós quatro, os filhos, né? E aí o que que a gente fez? Todo mundo assinou o documento e ela saiu. Vou chamar ela de novo. Caiu. Caiu a conexão, mas já Esperar vamos ela entrar. estabelecer. Essa internet, no modo geral, ela tá bem complicada, né, pessoal? Tá bem ruinzinha aí, a gente tem tentado aí
pegar mais velocidade, mas não tá muito fácil, não. Difícil. Tá difícil. Fora Perdeu isso, o né? probleminha aqui na conexão. Vai. Então, assim, ó, a gente renunciou isso e a gente assinou um documento e passou tudo para minha mãe. Então, assim, você ia falar sobre isso, né? Então, a gente abriu mão da nossa parte e nós 4 assinamos um documento, inclusive os nossos esposos, porque todos somos casados. Então, assim, inclusive eles tiveram que assinar junto, né? Para renunciar a nossa parte da herança. Sim. É exatamente isso. Como é feita a renúncia da herança? Ela tem que ser de forma expressa, tá? Vocês precisam formular esse documento, né? Dizendo expressamente que vocês abrem mão de receber, né? Essa renúncia, ela é irrevogável, irretratável, tá? Ela não pode voltar atrás, ela é definitiva, tá? E ela produz um efeito de forma imediata. Ou seja, é como se você nunca tivesse recebido essa herança. Você continua como se nunca tivesse recebido. Então, assim, da mesma forma, é muito parecida, né? Como a pastora falou aí, com a herança espiritual. Tá? Então, assim, como que é a herança espiritual? Você escolhe receber? Não, você não escolhe, mas você pode renunciar àquilo que você recebe como herança. Né? E como é? É da mesma forma, você tem que expressar que você não aceita aquela herança na sua vida. Sim. Né? Tem alguns exemplos aí. Eu tenho exemplo, eu posso falar de mim, né? E é uma coisa assim, ó, que desde muito nova, sem entender essa questão espiritual, eu sempre questionava o céu e sempre falava com a minha mãe. Falava, não é possível, porque eu tinha alguns problemas espirituais no meio da família, em relação da parte do meu pai, do meu avô e tal. E coisas que aconteceram assim que aconteceu na vida do meu avô e que aconteceu na vida de todos os meus tios e que aconteceu na vida do meu pai e que hoje a gente vê que aconteceu já na nossa vida, que já quis, tipo assim, respingar em nós e algumas das vezes respingou em nós, né? Algumas questões, assim, algumas coisas que aconteceram realmente na nossa vida. Então, assim, não tem como a gente dizer que o meu pai semeou alguma coisa e que isso não vai vir para mim. Que é como a herança civil, né? Ela vem mesmo que a gente não queira, ela vem. Então a gente tem que renunciar espiritualmente, né? Sim, é como você comentou agora, pastora. É assim, né? Se você olhar a realidade de todas as famílias, tem alguma área que tem essa herança. É assim, é no divórcio, ou é na bebedeira, ou é na drogadição, ou no adultério, problema cardíaco, acidente sem explicação, né? Várias doenças, enfim, o histórico de separação que acontece, que se repete, que aconteceu com a bisavó, que aconteceu com a avó, que aconteceu com a mãe. Meu Deus, por que isso acontece? Por que toda a minha família é separada, né? Tipo, tem alguém que é separado, filho, pai, o avô, enfim. Então, assim, isso é herança geracional, né? Isso são heranças espirituais. Volta lá no começo que a gente começou a falar sobre a legalidade, né? São portas que foram abertas no mundo espiritual e que acabaram... E que ninguém fechou. Que ninguém fechou e acabou gerando uma herança, né? Às vezes, meu Deus, mas meu filho vai pagar por uma coisa que... Tipo assim, o Lucas e a Gabriela vão ter que carregar um fardo que eles não cometeram, que eles não pecaram, que foi erro meu, né? Se não houver a renúncia, né? Se não houver a quebra disso, a renúncia de tudo isso, sim, né? Deus nos dá essa oportunidade de entender e renunciar, né? Justamente. A gente tem um exemplo bíblico, né? Muito conhecido no Velho Testamento, que é a história de Davi, né? Que pecou com Betseba, né? Matou o marido dela, teve um filho com ela, que foi Salomão, que foi, né? O maior sábio da história. Porém, ele também cometeu o mesmo erro do pai, né? Que era com relação aos desejos sexuais, né? Que da mesma linhagem, o mesmo pecado que acometeu o pai, acometeu o filho, e depois o filho mais velho de Davi, o Aminon, né? Que acabou se apaixonando pela meia-irmã, Tamar, cometeu um abuso contra ela, né? Um incesto. Então, assim, tudo que aconteceu, né? Na linhagem de Davi foi por conta de uma herança,
Foi por conta de uma herança espiritual que foi, né, que ele cometeu e isso foi vindo nos filhos e no filho, né? Então, assim, isso a gente precisa quebrar, precisa ter uma renúncia para quebrar essa herança, né? Para quebrar essas maldições. Falar com a nossa boca em oração a Deus, né? A gente precisa declarar em alta voz, né? Tipo assim, Senhor, e detalhar, né, isso, né? Como a gente detalha no documento para renunciar à herança civil, né? Então, assim, a gente tem que Sim. detalhar isso, orar e falar isso para Deus. É interessante que você fez lembrar quando eu participei da escola de Esther, né? Lá atrás, há 5 anos atrás. E quando eu tive essa aula, eu fui para casa, assim, tipo, incomodada na questão de falar, Senhor, eu preciso entender quais são as minhas iniquidades, as minhas heranças, para que eu venha fechar essas portas, para que isso não venha para os meus filhos. E se eu tiver, olha como eu fui audaciosa, e se eu tiver alguma iniquidade ainda na minha vida, eu quero que o Senhor me mostre. Meu Deus do céu. E aí Jesus veio com pergaminho, né? Foi rápido, foi no outro dia, sabe? Através da Gabriela. Então, assim, eu entrei em choque quando eu acabei vendo aquilo, porque foi algo que me trouxe assim, meu Deus do céu. Então, assim, foi a resposta muito rápida que Deus me deu. E aí foi aonde a gente sentou e conversou com ela, e eu sentei com o Selmo, e a gente orou, e a gente falou, não, a gente não aceita isso na nossa casa, na nossa vida, Senhor, eu me arrependo, eu renuncio. E aí é onde a gente foi começando a entender e a orar nesse sentido em relação aos nossos filhos, né? Em abençoar eles e pedir para que os nossos erros. Teve até um fato que eu chamei minha mãe aqui em casa e sentei de frente para ela e falei, mãe, eu já fiz isso, isso e isso, eu errei isso, eu pequei nessa área e eu preciso que a senhora ore por mim, eu preciso que a senhora me perdoe, porque eu desonrei a senhora. E teve uma vez que a gente fez isso junto como casal e pediu para que ela orasse por nós e nos abençoasse. Confessamos, né, aquilo que a gente tinha feito de errado. E ela falou, não, isso já passou, não precisa. Daí eu falei, não, não me interessa se isso já passou. Eu preciso liberar isso, eu preciso tirar esse papel, essa carta na manga que o inimigo tem contra a nossa vida, né? Eu acho, pastor, assim, que a primeira coisa a se fazer é você ter um entendimento de que você precisa fazer isso, né? É você aceitar e acreditar nisso. Em primeiro lugar, que não adianta também você fazer da boca para fora sem entender, sem aceitar que realmente isso existe. Falando sem saber o que é, né? Tipo assim, eu vou jogar para todos os lados e o que for eu acerto. Não, é realmente entender e saber qual é a área que precisa liberar, né? Sim, porque assim, né? A gente se conhece e conhece a nossa família. Então, assim, você sabe quais são as áreas da tua família, da tua vida que são afetadas por essas heranças, né? É como a gente falou, meu Deus, são coisas assim que você vê que aconteceu, né? Com toda a tua família, com todo mundo. Então, assim, são exemplos, meu Deus, os mais simples, os mais banais, aos mais, né? Como a gente já falou aqui. Então, assim, por que tem tanto divórcio na minha família? Por que tem tanta gente com problema com bebida? Ou por que tem tanta gente com problema, sei lá, de mentira, de fofoca, ou de ser caloteiro, meu Deus, N, né? N pecados, N coisas erradas aí. Fulano é mentiroso, o pai dele era mentiroso, o avô dele era mentiroso. O fulano era caloteiro, o pai dele também era assim, o avô dele também era assim. Então, assim, gente, é só fazer uma análise. É uma análise muito rasa, na verdade, para você verificar onde está, né? E aí, sim, entender que aquilo é uma herança geracional e que você precisa remir. E que se isso está chegando, né, quem quer que seja que esteja ouvindo aí, tenha certeza que não é de graça, tá? Quando eu escutei isso a primeira vez, eu entrei em crise, né? Os pastores aí sabem, eu chorava e eu perguntava a Deus, por que o Senhor me fez entender, por que o Senhor me chamou como remidora geracional? Eu não entendia, né? E por muitas vezes eu questionei a Deus, eu brigava com Deus, porque não é fácil você estar nesse lugar de você remir a sua casa, a sua família, a sua linhagem, não é fácil, né? Então, assim, você acaba entrando em guerra com você mesmo e depois acaba tendo esses questionamentos com Deus, como muitas vezes eu tive, eu chorei muitas vezes questionando a Deus, falando, Deus, meus irmãos estão aí assistindo a live,
E quantas vezes eu falava para Deus, Deus, eles nasceram num berço cristão, chama eles para eles fazerem isso. Eles conhecem a palavra muito mais que eu, eles cresceram dentro do evangelho, eles nasceram dentro de uma igreja, então assim, eu não nasci num lar cristão, eu não conheço a tua palavra como eles, então assim, chama eles, não me escolhe para ser, não me chama para isso porque é dolorido, é confrontante, é difícil, né? Você ensinar isso, você tentar mostrar para essas pessoas também, tipo, né, para as pessoas com quem você convive que está acontecendo isso, que coisas precisam ser quebradas, não é fácil, mas quando você começa a fazer, quando você começa, né, a entrar nesse lugar em Deus, de entendimento, de oração, né, de pedindo a Deus para que venha quebrar, o Senhor faz e isso é muito gratificante. Você começa a ver os resultados e é lindo. O que Deus faz é perfeito, né? No começo é tudo muito anuviado, né? Tipo assim, você tipo, entra em conflito e assim, eu vejo que quando a gente entra nesse lugar, a gente quer que todo mundo entenda como a gente entendeu. E é aí onde a gente mete os Sim, pés pelas mãos, né? Que assim, você quer que a sim, pessoa. Só que assim, Deus está dando entendimento para você, né? E no momento certo, ele vai dar para aquela pessoa da tua família. Então, assim, no sim, começo eu falo assim que eu tava com a ânsia tão grande de querer me libertar, de querer assim confessar os meus pecados, de querer viver uma vida leve e plena em Deus, e eu acabei metendo os pés pelas mãos. Então, assim, mas depois as coisas foram se aplainando e foi, sabe assim, foi ficando mais leve. E assim, eu entendi que era para mim, não era para mais ninguém. Era para que eu sim, me libertasse de mim mesmo, dos meus fantasmas, das coisas que eu tinha dentro da minha cabeça. Você é prova disso quando foi que eu ministrei na escola de estéreo e contei meu testemunho, né? E aquele dia sim. eu não consegui. Um dia antes eu conversei com a minha mãe e no outro dia eu ministrei. Então, assim, foi libertador. Eu não conseguia dormir de tanta alegria que eu sentia dentro de mim. Porque realmente é como se você tirasse um peso, uma pedra gigante de cima de você e pudesse olhar para o mundo e falar assim: ó, oh, eu paguei minha dívida, eu não devo mais nada para ninguém. Sim, Assim, o diabo não pode mais me acusar de uma coisa que eu confessei publicamente, né? Então, sim. assim, ó, eu lembro que eu cheguei em casa, o Selmo estava em Joinville ministrando, não, acho que estava em São Francisco do Sul ministrando. E eu cheguei em casa, eu mandei mensagem para ele, eu falava: me atenda, por favor, que eu preciso contar como é que foi. Eu mandei mensagem para um monte de gente, sabe? As pessoas pediam Sim, orando por mim, porque eu queria dizer como aquilo tinha sido bom para mim, como eu estava me sentindo feliz e aliviada. Então, assim, quando a gente entende, a gente desfruta, né, daquilo que a gente entende. E se a gente não entende, a com gente certeza. não desfrutar. Deixa eu fazer uma colocação pessoal aqui, porque nós falamos um pouquinho dessa herança. Dentro dessa herança, nós atraímos as maldições, né? Como isso vem sobre a nossa vida, gente? Quer ver uma coisa? Por exemplo, pode um pai ou uma mãe amaldiçoar o seu próprio filho? Veja bem, mesmo consciente do amor que ele sente, né, ao ponto de dar a sua própria vida para salvá-lo. Amaldiçoá-lo de uma forma que o impeça de crescer profissionalmente, amorosamente, enfim, de prejudicá-lo por toda a sua vida? A resposta, infelizmente, é sim, gente. Por que isso acontece? Os pais, de forma consciente, liberam palavras, e essas palavras têm um peso muito grande no contexto espiritual. Né? Você quer ver uma coisa? Isso estou falando consciente no momento de raiva, né? Quando um pai fala para um filho, ou o filho fala para um pai, mas vamos começar porque é deixado, né? O pai chega, ou a mãe chega para o filho no momento de raiva, quebrou alguma coisa, não fez. Ah, eu queria que você morresse mesmo, que morra, né? Vai sair, sua desobediente, e miserável, sua desgraçada. Desgraçada é sem a graça, tá, gente? Então, enfim. Então, essa maldição nem sempre ela é consciente, mas é sutil e sorrateira, né, gente? Uma coisa se disfarça de educação rigorosa muitas das vezes. Não, eu sou firme, pulso firme, comigo é assim. Não é assim, né? Mas uma coisa é certa, né? De falar a verdade, isso que a gente precisa entender.
Então, os pais não se dão conta do poder e a força que as palavras dirigidas aos filhos no cotidiano, elas exercem, gente. Então, isso é uma coisa assim. Existem algumas expressões, né, que a gente utiliza, ouve muito, por exemplo, mas você é um incompetente mesmo, né? Filho, você é um tapado, você nunca vai aprender, você é um burro, você é um infeliz, você não presta mesmo, você nunca será ninguém na vida, ou alguém na vida, você nunca vai aprender nada na vida, você é uma tonta, você não respeita ninguém, e outras tantas outras que parecem até fazer parte da cultura, né, educacional dos filhos, né, gente, em lares brasileiros. E eu estou falando assim de homens e mulheres formados, casados, né, e tem uma dificuldade, por exemplo, hoje, em relacionamento, no amoroso, no profissional, no social, e não se dão conta, muitas das vezes, do porquê dessa angústia, essa ansiedade, essa impossibilidade de se manterem assim, relaxados, focados, né, no crescimento profissional e pessoal. E muitos se debatem na vida porque eles não aqueles que não podem, né, recorrer a terapias, nem mesmo obtêm sucesso com relação a isso. E não sabem por quê, né, gente? Então, o problema está alojado numa situação mais profunda ainda. E está no espírito ferido, no espírito rotulado, amaldiçoado, que lá atrás, pelos próprios pais, né, eles foram lançados. Então, eu sei que eu estou falando aqui, muita gente nos ouvindo, e esse vídeo ainda vai correr, mas uma coisa é certa. Ainda nos tempos de hoje, porque, querendo ou não, o método legal é uma coisa que não traz ibope, né? Não traz ibope, nós entendemos isso, mas que seria ou é uma responsabilidade da igreja hoje ensinar. Falamos isso ainda um pouquinho ontem, sobre essa questão, né? Igual todo mundo entendia assim, não, uma vez que eu pequei, né, melhor dizendo, você não pode pecar, pecado é pecado. Né? Você não pode ter relação sexual com a sua namorada porque é pecado. Mas por que é pecado? Porque é pecado. Se ele é um pecado, ele tem uma consequência. Além de ele entrar no contexto de desonra, que é uma outra história, uma outra palavra, e ele vai muito além, só para dar uma rápida pincelada para quem está nos ouvindo, essa desonra, para você ter uma ideia, quando você honra, a Bíblia diz que você vai ser, os teus dias serão acrescentados, com vida e paz. E automaticamente, quando você desonra, os teus dias serão encurtados. Está escrito na palavra de Deus. Eu tenho referência para tudo isso. Então, quer dizer, uma coisa que a gente entende, amar a Deus sobre todas as coisas, né? E ao próximo como a ti mesmo, como a nós mesmos. Quer dizer, hoje são 2 leis, né? Porque foram dadas 10. Ficou difícil de cumprir. Então, Deus deixou 2. Mas até mesmo essas 2, nos tempos de hoje, há uma dificuldade muito grande, gente, em se cumprir. Você quer ver uma coisa? Amar a Deus sobre todas as coisas. Tá, primeiro ponto. Para que eu ame a Deus sobre todas as coisas, eu preciso amar o meu próximo. Meu próximo está aqui. Tem vezes que dá vontade de estrangular, de enforcar, mas eu não posso. Porque o Senhor fala que eu tenho que amar. Né? E é uma verdade isso. Só tenho que amar, respeitar. Em primeiro lugar, eu faço, lógico, porque eu amo ao próximo, como uma segunda norma, uma segunda lei que nos foi deixada. Mas, em primeiro lugar, lembrando que se assim eu faço, eu estou obedecendo a Deus. Então, está muito uma coisa ligada à outra. Né? Pastor, mas como fazer? Né? Alguém perguntou agora há pouco, mas como fazer para quebrar tudo isso? Como fazer para a gente poder sair desse cativeiro, dessa prisão? Como que eu posso, na verdade, remover, quebrar essas maldições, arrebentar esses grilhões? Como é que faz isso? De que forma? Gente, veja bem. Em primeiro lugar, deixa eu trazer para você de uma forma muito simplificada. Existe sim um caminho de volta a ser feito. Tá? Só para você ter uma noção, a palavra remissão quer dizer voltar em alguns lugares, voltar atrás, né? Remir, enfim. Algumas pessoas falam assim, não é necessário, como nós estávamos falando logo no início dessa live, né? Não é necessário, eu já paguei, está tudo certo. Algumas pessoas hoje reconhecem alguns cristãos como, por exemplo,
Eu vou ser crente igual a esse, que usa uma Bíblia debaixo do braço, mas não mudou, não tem um comportamento diferente, enfim. Não, um cristão igual a esse, eu não conheço, eu não aceito, eu não quero. Então, deixa eu falar para vocês uma coisa. Vamos por partes. O remir que nós nos referimos muitas das vezes é justamente esse. Você aceitou Jesus, você é uma nova criatura. Então você volta para aquelas pessoas que um dia você feriu, para aquelas pessoas que um dia você falou algo, sendo você filho, sendo você pai, é uma necessidade, porque você remove essas palavras, quer dizer, o direito legal que estava sobre Satanás para poder te tocar, te acusar, te ferir, te afrontar, ele é removido uma vez que você confessa, uma vez que você se arrepende e uma vez que você pede perdão, que é uma outra história também, um leque bem grande que nós falamos também, existe uma ministração muito específica sobre isso, mas uma coisa é certa, se assim eu não faço, se eu não volto nesses lugares, eu entendo que realmente eu não vou conseguir quebrar absolutamente nada. Não é uma campanha, não é a mão do pastor sobre a sua cabeça que vai mudar alguma coisa, não vai mudar. Não vai mudar. É você. Você precisa voltar. E deixa eu falar uma coisa para você. Quando você guarda uma mágoa, essa mágoa ela vem como um veneno sobre a sua vida. E você guarda isso, você não consegue liberar o perdão para essa pessoa, você maquina o mal contra ela, gente, você está guardando um veneno em você. E esse veneno vai fazer mal para você. O problema é que nós queremos que esse veneno mate a outra pessoa. Mas isso não vai acontecer. Vai matar você. Isso eu estou falando no literal, tá? Porque uma mágoa guardada ele vai gerar em você doenças, inclusive. E uma vez que você guarda uma mágoa não consegue liberar, um ponto muito específico precisa ser falado aqui. Nós precisamos ter um advogado que venha nos advogar, que venha nos defender. Mas só que o advogado ele não vai poder nos defender em um momento que eu tenho uma mágoa, quer dizer, eu não libero perdão. A Bíblia fala que se eu não perdoo, Deus não me perdoa. Eu perco a minha conexão com Ele, não há conexão com Deus. Se eu perdoo, aí sim, Deus tem conexão comigo. E eu não estou falando assim, eu estou aqui agora, eu falo para a Lorena assim pelo telefone, Lorena, eu perdoo você. Não, eu tenho que, digamos, por uma mensagem, ou digamos assim, eu falo para a Su, aqui não, eu perdoei a Lorena. Nem está aqui, nem estou vendo ela. Está tudo certo já. Não, mas eu não tenho nada contra ela. Mas no fundo, se eu me deparar de frente, cara a cara, será que eu vou conseguir falar isso para ela? Porque é o que é necessário. Vai dar ruim. É aquilo que nós falamos sobre a questão da ligação de almas, né? Ligação de almas existe de forma sexual e também por problemas que não são resolvidos, gente. Eu sempre falo aquela brincadeirinha do corredor do mercado, mas é assim, né? Está entre uma prateleira e outra e de repente você se depara com a pessoa, você fica igualzinho o urso do pica-pau, né? Você corre para um lado, corre para outro, você quer fugir da pessoa. Até foge, né? Porque eu te vejo. Mas, Balu, né? A pessoa sabe que viu, foi vista, enfim. E isso só vai ser resolvido quando você for cara a cara ou ligar para a pessoa, mandar sei lá. Mas é só quando você assim quiser, você vai conseguir desvincular e cortar esse laço de alma. E detalhe, se assim você não o fizer, você vai ter problemas. Deus não vai advogar em seu favor. A palavra dele diz isso já na oração do Pai Nosso. Pastor, isso não é verdade. É verdade sim, a oração do Pai Nosso diz isso. Pesquise lá e ore você a oração do Pai Nosso. É uma coisa que eu sempre penso, né? É o que Jesus faria no meu lugar, né? E uma coisa que eu sempre falo é assim, ó. Eu não vou conseguir perdoar, eu não perdoo, não vou liberar o perdão. E daí eu já falei para várias pessoas assim, ó, tá, tu não quer liberar perdão. E se Jesus fizesse isso, né? E se fosse que você tivesse de cara a cara com ele e falasse, não, eu não vou, ou eu até te perdoo, mas eu não quero mais conviver contigo, vai pro teu lado e eu vou pro meu. Então, assim, é de se pensar, né? Porque se Jesus nos perdoou, quem somos nós para não querer liberar perdão para outra pessoa, né? Sim. É libertador, né? É que, na verdade, também, com relação a isso, né? A gente se coloca tanto no lugar, porque, lógico, né? As pessoas, às vezes, nos magoam, nos machucam, enfim, né? Porque nós somos seres humanos. Mas assim, a gente às vezes se coloca tão no lugar de vítima que fica com aquilo
que parece que daí cria aquilo como um bicho de estimação. Ah, eu não vou perdoar porque me machucou. Ah, não vou porque me abusou. Não vou porque mentiu. Não vou perdoar, não vou perdoar. Gente, isso só faz mal para você mesmo. E é como a pastora falou, né? Eu escutei esses dias também, assim, eu perdoo, mas não quero mais a pessoa perto. Ah, ok. E como a pastora falou, e se Jesus falar isso para você? Ah, tá bom. Perdoa, mas eu não quero mais saber de você. E aí? Como é que vai ser? Sim. Né? Então, assim, não é... O pastor Selmo prega muito sobre perdão, né? Em todas as escolas, enfim. E assim, né? O perdão, ele é um mandamento do Senhor. Ah, mas eu não senti de perdoar. Não sinta para perdoar, porque você não vai sentir. Você vai sentir depois que você perdoar. Faça a tua parte, perdoe, mesmo que isso te doa, perdoe, e depois você vê quais são as consequências. Meu, é libertador, é libertador. Eu tenho certeza que, assim, eu posso falar, né, nós três que estamos aqui, mais algumas pessoas que estão assistindo a live, quantas vezes que, mesmo você estando na sua razão, você foi e liberou perdão para alguém e abraçou essa pessoa. Gente, a razão, ela cai na hora. Quebra uma barreira. A glória de Deus, ela é manifestada através do perdão. Sim. Né? A gente tem alguns testemunhos, né, sobre perdoar, sobre pedir. Isso, né? Sim, sobre pedir perdão para alguém que machucou você. Ah, mas como assim eu vou pedir perdão para você que me magoou? Faça isso. E depois você vem contar para nós, né? Quem é casado, isso meio que é uma coisa meio que diária, digamos, dependendo do teu relacionamento, né? Porque no casamento a gente às vezes bate muito de frente, né? Porque ele tem um pensamento e eu tenho outro, e às vezes aquilo entra em choque. E, claro, várias vezes a gente já ficou emburrado um com o outro e um não quer dar o braço a torcer pro outro. Fica emburrado, fingindo que o outro não existe. E às vezes a gente tem a razão, estava certa, mas daí, para não ficar vivendo aquele clima dentro de casa, você vai lá, baixa a bola, mesmo sabendo que a razão é tua, vai lá e pede perdão e vamos conversar e vamos se consertar. É difícil, né? Tipo, é um muro gigante para quebrar, mas depois que isso é feito, as coisas mudam de uma maneira maravilhosa, né? Assim, parece que você empurra todo o lixo para fora, limpa tudo e consegue viver a plenitude e o amor de Deus. Veja bem, a Bíblia, gente, ela enfatiza inúmeras passagens, tá? Em dever, um exemplo que eu falei, eu usei o fator dos pais, né? Abençoarem os seus filhos e não amaldiçoarem. Eu vou só falar alguns para vocês, só para vocês poderem entender a linha de raciocínio. Está em Efésios, capítulo 6, verso 4, diz assim: é direto e objetivo. Os pais, não tratem os seus filhos de um jeito que faça com que eles fiquem irritados. Pelo contrário, vocês devem criá-los com a disciplina e os ensinamentos cristãos. Amém? Quer dizer, presta bem atenção. Muitos levam o seu filho na igreja, apresentam. Naquele momento, o pastor fala assim: olha, você tem a obrigação de conduzir o seu filho na presença de Deus. Mas só que tem um detalhe: o próprio pai ou a mãe sai da presença de Deus. Se irritam, se invocam. Ah, porque eu estou ferido, eu estou magoado, eu sou dodói. Ah, eu estou irritado com tudo porque ninguém me ama, ninguém me quer, vou encher a cara. Quer dizer, nesse primeiro contexto, você já quebrou a sua aliança com Deus. Automaticamente, quer dizer, o caminho que você deveria conduzir o seu filho, que você fez uma promessa lá, quer dizer, você abriu um leque, você vê Satanás, mais uma vez, a corda nas mãos dele está aqui, me conduza. Essa que é a verdade, né? E aí, por sua vez, a gente sabe da destruição que acontece. Marcos, capítulo 1, versículo 15, vai dizer: o tempo está cumprido e é chegado o reino de Deus. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Quer dizer, quando é falado palavras, né, que venham nos confrontar. Ah, eu não gostei dessa palavra. Você não tem que gostar, você tem que aceitar. Ela não é a palavra do pastor, ela é a palavra de Deus. E ela é verdadeira, né? Isso é fato. Hebreus, capítulo 6, versículo 1, vai dizer assim, ó: pelo que, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento de arrependimento de obras mortas e de fé em Deus. E Atos, Deus, não levando em conta os tempos da ignorância,
manda agora que todos os homens em todo lugar se arrependam. Gente, uma coisa muito interessante é dizer para você o seguinte: mesmo no tempo da ignorância, o errado não deixa de ser pecado. Deus não leva o tempo da ignorância, porém, aquilo que eu fiz de errado, eu vou pagar por ele. A questão da minha absolvição, porque Satanás, ele é acusador, ele traz lá do monturo do passado coisas para jogar na sua cara. Se isso aconteceu, ou está acontecendo com você, quem resgata do monturo, quem volta ao vômito é o cão, é o diabo. Quando uma situação é tratada e é perdoada, a Bíblia diz que o Senhor, ele lança no mar do esquecimento. Eu estou falando do Senhor, de Deus, pleno, soberano, maravilhoso, aleluia, glória a Deus. Quer dizer, ele lança no mar do esquecimento. Está tudo certo. Você já pagou por isso, você já viveu isso aí, isso já foi o tempo que você viveu. Então o próprio Deus diz: eu já perdoei você, e você já pagou por isso. Agora, quando alguém vai lá no monturo, traz de novo, vou dizer para você uma coisa: isso não é de Deus. Isso é do próprio demônio, é Satanás. São seus assédios, que por sua vez ele pode estar usando uma situação de uma falta de perdão, e nessa falta de perdão, os verdugos, que são os espíritos atormentadores que a Bíblia fala, eles vêm atormentar essa pessoa, lançando muitas coisas na mente, e lançando isso na mente, essa pessoa ela fica tão atormentada, gente, ao ponto de que ela acredita na própria mentira. E ela vive um tormento. Ela vive atormentada. É uma coisa assim que eu quero que vocês entendam. Uma coisa que eu quero que vocês entendam é justamente isso. Que quando nós, hoje, para esse momento, para esse tempo, se nós não liberarmos, nós acabamos vivendo aprisionados. Nós acabamos vivendo um tempo, uma situação de uma prisão emocional, uma prisão na alma, um sofrimento que o próprio Deus ele não vai conseguir, na verdade, nos defender. Nós não teremos esse advogado de defesa. E não é porque ele não quer, é porque nós, pelo nosso próprio orgulho, nós temos um orgulho que até as pessoas pensam assim: onde está o seu orgulho próprio? Veja bem, a Bíblia diz que o orgulho ele precede a queda. Então eu não posso ser orgulhoso. E eu também não posso entrar num contexto hoje achando que eu sou, digamos, eu sou o dono da verdade, eu sou o dono da razão, ninguém me entende, mas eu sei o que eu estou fazendo, enfim. Gente, não é bem por aí não. Não é esse o caminho. E isso é uma coisa que nós estamos assim, sempre falamos, batemos nessa tecla muitas vezes. Por quê? Porque Satanás muitas das vezes ele bate também na mesma tecla. Você quer ver uma coisa? Hoje, um dos piores, digamos, eu digo que, não vou dizer para vocês, uma das piores lutas que nós passamos hoje, que nós vivemos hoje, uma delas se chama pornografia. Sim, a pornografia. E ela nos visita, é uma coisa que já é falada há muito tempo, ela nos visita constantemente. Então, se eu escolher, se eu aceitar, eu entrar nesse lugar, eu vou estar abrindo uma legalidade contra mim. Eu vou estar abrindo uma legalidade contra mim e automaticamente Satanás ele vai poder me atacar. E vai atacar não somente a minha vida no contexto físico, mas vai atingir meu contexto físico, espiritual, emocional, conjugal. Ele vai atingir várias áreas, financeiro também, porque eu estou num contexto de pecado de prostituição. Na verdade, é só uma área de entrada, né, pastor? Para todas as outras, né? Um negocinho tão pequenininho que abre um leque desse tamanhão. Aí afeta meu lado financeiro, aí afeta a minha questão espiritual, aí vem o desânimo, aí vem tipo assim, não dá nada mais certo, vou jogar tudo para o espaço. Gente, então quer dizer, é engraçado, porque eu sou muito, um tanto quanto repetitivo nessa questão. Eu falo muitas das vezes, tem pessoas que vão assim: nossa,
Parece que o pastor não tem outra mensagem. Não é isso. É que isso é uma verdade por conta de um erro que se comete ou continua ainda existindo ou persistindo nele. Enquanto a gente não Sim. conseguir quebrar isso, não conseguir romper para poder virar a página, a gente acaba porque ou nós somos movidos pelo Espírito Santo do Senhor, ou nós somos movidos pela alma. Pela alma eu vou querer falar. A minha alma vai querer, na verdade, falar para você palavras de coisas assim, maravilhosas. Né? Eu quero dizer para você coisas boas. Eu quero falar para você coisas que vão, né, fazer a igreja pular. Ei, aleluia, glória a Deus, maravilha. Só que aquele negócio é bom, mas para esse tempo, para esse momento, nós precisamos ser um povo sarado, um povo curado e um povo com entendimento. Assim como existem leis que nos protegem, existem leis que nos condenam. A Bíblia fala que, e é por isso que os meus filhos perecem por falta de conhecimento. Né, de entendimento. Que entendimento é esse? Que conhecimento é esse? É a palavra de Deus. Até porque entendimento também eu digo porque as pessoas conhecem a letra, mas não entendem. Eu conheço muitos teólogos hoje que estão conduzindo as pessoas para uma sequidão. Por que você acha que a Bíblia fala assim, né? Crescer na graça e no conhecimento. Por que ele não falou, então, crescer no conhecimento e na graça? Porque a letra mata. O que eu quero dizer para você? Existe uma questão chamada bom senso. Você quer ver uma coisa? Quando eu e a Su passamos por um processo, gente, lá no passado de separação, olha o que Deus fez. Colocou na nossa vida um advogado que era pastor. Avô da Ana Luísa, né? Avô da Ana Luísa. Lembram dele? Não lembro, acho que você sabe quem é, né? Ana, se você estiver aí, fala aí para nós, não lembro agora. Mas enfim, ele era um pastor. E esse cara, que ele... sim, o advogado lá, né? O doutor... Ai, meu Deus, como é o nome dele? Esqueci. Fugiu o nome do avô dela. Esse camarada, na verdade,